Olá, galera do canal Bíblia em Foco. Hoje é quarta-feira, 1º de abril de 2020 e você está na pré-aula de número 1 do segundo trimestre de 2020. Pré-aula essa que traz como título hoje Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Quero aproveitar já e pedir a você que deixe o seu like neste vídeo. Compartilhe bastante em suas redes sociais. Comente se tiver alguma dúvida ou algo a acrescentar. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva agora e ative o sininho para que todos os nossos vídeos possam estar chegando até você. E nos ajude assim a levarmos a palavra de Deus a outras pessoas e mais lugares. Antes de começarmos a nossa aula, roda a vinheta. Meus irmãos e minhas irmãs, o tópico 1 da lição traz como título Autoria e Data. E antes de chegarmos ou começarmos com a autoria, eu quero dizer aos irmãos que esta epístola, que é a base de todas as 13 lições que começamos a estudar a partir de hoje, ela é considerada a epístola aos Efésios, aos Efésios, ela é considerada a coroa dos escritos de Paulo. Sejam as cartas ou os livros que ele escreveu, todos estes inscritos que temos no Novo Testamento, apenas a carta aos Efésios é considerada a coroa de todos os escritos dele. Isso quer dizer o quê? Esta carta ela está acima das demais no sentido de sua importância entre todos os escritos que ele produziu. Então nós vemos o quê? Ela é uma carta que está acima pela sua importância. Além de ser considerada a coroa dos escritos de Paulo, ela também é considerada a epístola rainha das epístolas. Além de ser considerada a coroa de todos os escritos de Paulo, de tudo aquilo que ele escreveu, também é considerada, aí sim, só na parte das cartas de Paulo, a rainha de todas. Então, é a carta líder, a carta mais importante de todas as que Paulo escreveu. O ponto 1 do tópico 1 diz o seguinte, a autoria. Irmãos, o autor desta carta, que começamos a estudar hoje, é Paulo, o apóstolo Paulo. Seguindo o costume em que Paulo, todas as vezes que ele escreveu, seguindo o seu costume de iniciar as cartas, essa também ele inicia a carta se apresentando. Então, nessa carta aqui, aos Efésios, ele não mudou esse costume. Logo no início, no capítulo 1, a partir do primeiro versículo, ele inicia se apresentando, falando a respeito de si, né? E esse Paulo aqui, o apóstolo Paulo, no hebraico, ele era conhecido por Saulo. Saulo era o nome hebraico. E Paulo, o nome romano. Nesse caso, Saulo significa solicitado, o nome hebraico dele. Solicitado, segundo os estudiosos, muito provável esse nome veio-lhe a ser dado em uma homenagem ao próprio Saul, o rei Saul, porque Paulo era da descendência de Saul, da tribo de Benjamim. E Saul ele foi solicitado pelo povo e Deus atendeu quando decidiu escolher Saul para ser o primeiro rei de Israel.
Então, o significado do nome de Paulo, nesse caso aqui de Saulo, que era o nome hebraico dele, era solicitado uma alusão ao próprio Saul, que foi solicitado como rei, e Deus assim o escolheu para iniciar a monarquia em Israel. Em romano, como disse o nome do apóstolo, nesse caso, o nome de Paulo, que nós conhecemos bastante, é um nome romano e significa pequeno. Paulo, como podemos perceber, e a Bíblia vai nos dizer, ele tinha dupla cidadania. Ele tinha cidadania romana e cidadania hebraica, né? Não é à toa que ele tinha dois nomes, Saulo e Paulo. Paulo, como eu disse, é um dos descendentes da tribo de Benjamim, tribo importante, de onde saiu o primeiro rei de Israel. É o que essa lição procura hoje deixar já bem claro para todos nós podermos iniciar, trabalhar de fato o livro, a carta aos Efésios de forma prática. No ponto 2, nós temos aqui a assinatura apostólica. O que a lição nos traz aqui nesse ponto? É que nessa carta Paulo deixa a sua digital, né? Quando ele escreve a carta, ele procura trazer o seu apostolado presente nela. Que quem estava escrevendo era um apóstolo escolhido pelo Senhor. E aqui nós temos nesse ponto, ponto 2, a assinatura apostólica. O que temos aqui? Nas 13 cartas que Paulo escreveu e que está presente no Novo Testamento, ele se dirige sempre pelo nome romano, no caso Paulo, né? E não Saulo. Esse era o nome seu como apóstolo. Os irmãos estão entendendo aí. Paulo ele passou a ser conhecido como apóstolo com este nome. Enquanto ele não se tornou um seguidor de Cristo e pregador do Evangelho, um missionário na terra, ele era conhecido como Saulo, até o momento em que ele tem um encontro com o Senhor, quando estava a caminho de Damasco, e todos nós conhecemos essa história. Quando ele havia pediu carta, né, para ir em busca de perseguir os cristãos, prendê-los ali em Damasco, e ele pede o homem mais importante religiosamente em Israel, que era em Jerusalém, que era o sumo sacerdote. E quando ele vai a caminho de Damasco, ele tem um encontro com o Senhor ao ponto de cair em chão. E ali, quando o Senhor se dirige a ele, não se dirige pelo nome romano, mas sim um nome hebraico: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir de então, quando ele se torna um missionário do Senhor e começa a desempenhar a vontade de Deus, ele fica conhecido como o apóstolo Paulo e não apóstolo Saulo, né? Até porque o seu alvo agora é os gentios, claramente se falando a pregar para a estas pessoas que não eram hebreias, né? Não eram judeus. O que nós encontramos aqui em relação do porquê o nome de apóstolo desse personagem bíblico ficar firmado em Paulo e não o nome romano e não o nome hebraico Saulo? Isso é entendido como uma provável necessidade de que Paulo tinha de ser recebido com este nome romano para poder evangelizar o mundo de sua época. Então, observamos que a partir do encontro que Saulo teve com o Senhor Jesus, ele veio a assumir de fato, se apresentar a todos que ele passou a pregar o Evangelho
com o nome romano, porque isso era importante. O mundo nesse contexto aqui estava sendo dominado por Roma, pelo Império Romano. Então, se apresentar como um cidadão romano, né, com cidadania romana, era muito mais importante, muito mais influente do que se apresentar como apenas um judeu. Então, a influência desse nome, e por representar sua cidadania, possibilitava que as portas também se abrissem melhor para Paulo empreender a pregação do evangelho no mundo gentio, nas cidades gentias, ou mesmo nas cidades em que tinham judeus, mas havia gentios também em grande quantidade, como era o caso de Éfeso, essa cidade que tanto vamos estudar a partir da carta dirigida à igreja que havia ali na Ásia Menor. Então, o apóstolo aqui em pauta sendo estudado hoje, que era conhecido e se apresentava aos gentios como Paulo, também ficou conhecido como apóstolo gentios. Dentre todos os apóstolos que temos no Novo Testamento, Paulo, como sabemos, ele é um apóstolo que veio após a ressurreição de Jesus, né? Ele não fez parte dos 12. E ele é o apóstolo que vai ficar conhecido como aquele que difundiu o evangelho em todo o mundo de sua época, em várias cidades, entre os povos que não eram judeus e que a princípio estava fora do plano de salvação, mas veio a ser incluído, veio também ser enxertados, como ele próprio diz, neste plano de salvação, veio ser enxertados na videira que é Cristo, quando o próprio povo do Senhor, que são os judeus, que eram judeus, veio a rejeitar a Jesus, e já os gentios, os não-judeus, abriram espaço muito grande para receber o evangelho, e Paulo, ele foi uma ferramenta por Deus usada, muito importante para difundir o evangelho entre essas pessoas não-judeus. E por isso ele ficou conhecido como apóstolo dos gentios. Nesse ponto temos aqui, como já falei, Roma como império, né? Sendo a sede do Império Romano na Europa, né? E governava todo mundo, tinha poder sobre todo mundo, sobre todas as províncias, né? Todo mundo estava na condição de província que pertencia ao Império Romano, e em Roma se sediava este poder geral. E por isso que eu disse que não é à toa que Paulo preferiu se apresentar às inúmeras cidades no mundo como um romano, pois esse título era muito importante. Paulo sempre buscava em suas cartas, como essa aos Efésios, cartas que estamos estudando, ele sempre buscava deixar claro que ele era apóstolo por escolha de Deus e não de homens. Ele faz questão, irmãos, irmãs, amigos, de deixar claro isso. É o que ele diz aqui no versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, ele já procura deixar claro que ele não foi escolhido pelos homens para difundir a palavra de Deus, para pregar o evangelho do Senhor, para libertar vidas através da palavra, transformar vidas. Não. Para andar pelo mundo inteiro, fazer inúmeras viagens, passar inúmeras dificuldades, ser agredido por causa da palavra de Deus, sofrer açoites por causa da palavra de Deus, chegar a ser preso por causa da palavra de Deus. Ele já deixa claro logo no início, quando ele se apresenta, ele já se apresenta dizendo: olha, eu fui escolhido por Deus para ser apóstolo, não foi ninguém que me escolheu. E nisso nos chama muito a atenção, nesta passagem aqui, nesse versículo 1
da carta aos Efésios, primeiro capítulo, porque nós aprendemos também com Paulo e entendemos que não precisamos nos preocupar com as pessoas neste caminho, nesta caminhada que estamos de fé, nesta caminhada que também estamos pregando a palavra de Deus. Nós precisamos nos preocupar apenas em cumprir com o nosso chamado que o Senhor colocou em nossa vida. Paulo não se preocupava com o que as pessoas iam dizer. Não se preocupava com o que as pessoas iam pensar. Ele estava em uma missão que o Senhor o chamou quando ele estava indo a Damasco e naquela estrada ele veio cair em chão. Então, que nós também possamos refletir neste ponto aqui em que Paulo se apresenta dizendo: olha, quem me escolheu foi Deus para ser apóstolo. Então, eu estou disponível a fazer aquilo para o qual ele me escolheu. E é o que eu quero dizer a todos os meus alunos aqui. Não se preocupe com as dificuldades que surgem na caminhada da pregação da palavra de Deus, na caminhada missionária, na caminhada do Evangelho. Quem te escolheu foi o Senhor Jesus Cristo. Ele também teve um encontro com você e comigo em algum momento da nossa vida. Então nós estamos autorizados por Ele a pregar sua palavra. Não precisa se preocupar se fulano, beltrano não vai gostar, se vai olhar com cara feia, se vai olhar atravessado. O importante é cumprirmos a nossa missão, como Paulo cumpriu muito bem, e um dia chegou a dizer, a se expressar, que ele combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé. E assim também devemos proceder enquanto Jesus não vier. Sempre também tendo ciência, entendimento que foi Cristo que nos escolheu. E assim também podemos pregar às pessoas que nós estamos nesta caminhada, porque Jesus ele também nos escolheu. O ponto 3 diz o seguinte: uma epístola da prisão. O que temos aqui nesse ponto? Essa carta, assim como outra que veremos aqui, outras, foram escritas, foi escrita na prisão, quando Paulo estava preso. Em relação a essa carta aqui, Paulo estava preso em Roma, em uma prisão domiciliar. E o que quer dizer uma prisão domiciliar? Quando Paulo esteve escrevendo esta carta, ele era um prisioneiro de Roma, mas em sua própria casa. Ele não estava em uma prisão com grades, né? Em um calabouço como era costume. Esse tipo de prisão ele ainda vai enfrentar em um outro contexto. Neste aqui em que ele escreve esta carta, ele estava em uma prisão domiciliar, como em nossos dias vemos, né? Muitos aí nesta condição, principalmente políticos, que cometeram crimes contra o erário público e ficam presos em casa, né? Com restrições à sua liberdade. Assim foi Paulo, ele tinha restrições, mas em sua casa mesmo, ele vai dizer, ele pregava e as pessoas iam até ele. Só que não podia estar saindo. Então, ele escreve esta carta nesta condição, preso em sua casa por Roma, sendo um prisioneiro romano, mas dentro de seu próprio lar. E, nesse contexto, é importante dizer que Roma era a capital do Império Romano. Ele se identifica nessa carta como prisioneiro de Jesus. O que quer dizer isso? Ele estava preso porque Jesus estava o prendendo? Não. Quem estava o prendendo era Roma. Era o Império Romano. Mas quando ele diz na sua carta aqui que ele se identifica, ele se coloca como prisioneiro de Jesus, ele quer dizer que ele era servo de Cristo, ele era um pregador do Evangelho de Cristo, um escolhido de Cristo, ele pertencia a Cristo. Logo, por isso ele disse, sou um prisioneiro de Jesus. Estou preso por conta dele, da sua palavra, do seu Evangelho. Eu estou preso porque eu sou servo dele, represento ele. Por isso ele se identifica como prisioneiro de Jesus. Alguém que pertence a Jesus e está preso. Ele não estava preso
porque Jesus estava o prendendo. Não. Ele estava preso por ser de Jesus, por representar a Cristo. E por isso ele se identifica como prisioneiro de Jesus. Ele também, nesta carta, já aqui no início, ele se identifica como embaixador em cadeias. Ou seja, esse em cadeias aqui, ele está se referindo à prisão em que ele estava, né? Mesmo domiciliar, ele se sentia em cadeias, até porque a sua liberdade estava com restrição. Ele pregava ali, e pregou muito quando esteve escrevendo essa carta aqui, ali em Roma. Ele pregou bastante em sua casa, e muitos iam até ele, até visitá-lo, e ouvir a palavra de Deus. E com certeza muitos se converteram também. É o que nós podemos compreender do texto. Só que ele diz que ele era embaixador. O que é um embaixador? O embaixador, todos os países têm um embaixador. Essa figura de um homem ou mulher é muito importante porque é uma espécie de diplomata. É um representante de um governo, de um país. E no caso aqui, quando ele diz que ele é embaixador em prisão, em cadeias, no caso ali a prisão domiciliar que ele estava, ele se coloca como um preso em cadeias, ele está dizendo o quê? Eu sou representante do Evangelho de Jesus. Eu sou o quê? Embaixador deste Evangelho. Eu sou embaixador de Cristo. Sou representante de Cristo. Só que em uma condição neste momento de prisão, de cadeias, por causa deste mesmo Cristo, por causa deste mesmo Evangelho. A carta aos Efésios, ao lado da carta aos Filipenses, ao lado também da carta aos Colossenses e ao lado também da carta a Filemon, fazem parte, todas elas, inclusive Éfeso, ao grupo de cartas de Paulo que ele escreveu quando estava preso em Roma. Então, não é só Éfeso que foi escrita, ou melhor, a carta aos Efésios não só é ela que foi escrita, em que Paulo estava sendo prisioneiro. A carta também aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon também assim foi escrita, estando Paulo preso em Roma. Ponto 4. Data. Então vamos falar agora de quando a data que esta carta foi feita. Esta carta, como eu disse, foi feita por Paulo quando ele estava preso em prisão domiciliar. E ele esteve preso nessa condição dentro de sua própria casa por 2 anos, entre os anos 60 e o ano 62, depois de Cristo. É óbvio. Partindo dessa data, do ano 60 ao 62 depois de Cristo, deduz-se que a carta aos Efésios tenha sido escrita por Paulo, do seu próprio punho, entre os anos 61 e 62. Se ele esteve preso entre 60 e 62, 2 anos, prisão domiciliar, deduz-se, entende que Paulo escreveu essa carta entre o ano 61 e 62. O portador da carta entra aqui nesse ponto. Seria o seu irmão em Cristo, amigo, companheiro, cooperador, assim Paulo chama, e também chama de ministro, Tíquico. Então esse personagem ele foi muito importante nesse contexto de pregação do Evangelho ali na Ásia Menor. Esse Tíquico era um amigo de Paulo, foi o visitar em Roma, na prisão domiciliar de 2 anos, e dali ele recebe essa carta de Paulo e ele vai visitar Paulo ali na Europa, em Roma, né? E de lá ele traz a carta e vem para a Ásia Menor, até a cidade de Éfeso, e entrega aos irmãos essa carta que Paulo fez. E eu quero destacar aqui a importância que tem Tíquico na história do Novo Testamento para que o Evangelho fosse divulgado. E Paulo ele reconhece a importância deste homem de Deus, deste servo do Senhor, ao ponto dele chamar de cooperador, né? De ministro.
Então, Tíquico ele auxiliou bastante Paulo, não só nesta carta, mas outras, como portador, de dar notícias também aos irmãos de como Paulo estava, como ocorreu aqui quando ele se dirigiu, quando ele visita Paulo e saindo de Roma, na Europa, ele vai para a Ásia Menor, ele também dá notícias de Paulo, como Paulo estava, aos irmãos ali em Éfeso, que foi uma igreja também fundada por Paulo. No tópico de número 2, nós temos aqui destinatários. Então, para quem Paulo escreveu esta carta? Aí vem o ponto 1, a cidade de Éfeso. Meus irmãos, aqui entra também agora pontos importantes falando sobre a cidade onde estavam os destinatários da carta. Então vai falar muito aqui a partir de agora sobre Éfeso. A fundação desta cidade se deu no ano 1050 a.C. A cidade de Éfeso, ela estava localizada na Ásia Menor. Esta cidade era muito importante nesse contexto aqui da carta, quando foi escrita. Esta cidade era muito importante, era uma espécie de capital de toda aquela região hoje que compreende a Turquia, né? E essa cidade, por que ela era importante? Era uma metrópole, podemos dizer, naqueles dias, e uma capital para as demais cidades vizinhas. Ela era uma cidade importante no seu aspecto político, comercial e religioso. Era um centro político. O poder político estava ali e para ali todos se dirigiam. Dali emanavam decisões, emanavam direções políticas. O comércio estava voltado para ali. As cidades vizinhas saíam e comercializavam lá, né? Compravam lá, se dirigiam lá, né? E inclusive o comércio estava dentro do próprio campo religioso, por isso que ela era a cidade mais importante no aspecto também da religião. No aspecto político, comercial e religioso, era a cidade mais importante, era a sede, era para onde as pessoas se dirigiam, ali para Éfeso. Esse território onde estava Éfeso é o conhecido território da Ásia Menor nessa época, assim era chamado. Em que, nesse contexto aqui, havia esta cidade, hoje esse local, volta a dizer, a atual Turquia, e lá havia a igreja de Éfeso, uma igreja muito importante, fundada por Paulo, a quem Paulo destina a carta, né, aos irmãos ali. Essa cidade era uma cidade litorânea, ou seja, uma cidade que tinha mar, né? Daí também a sua importância. E como uma cidade que tinha mar, ela também tinha um porto. E esse porto tinha um canal de águas que ligava a cidade de Éfeso ao mar Egeu. E é interessante dizer que chegava a quase... tinha uma distância não muito grande entre a cidade de Éfeso, do porto ao mar Egeu. Esse canal, melhor dizendo, é que ligava, né, o porto de Éfeso ao mar Egeu. Então, muito importante esse canal que desaguava no mar Egeu. Então é importante dizer aqui que o mar de Éfeso desaguava no mar Egeu através deste canal que ligava um ao outro. Há um ponto importante a se falar sobre a vida urbana de Éfeso, é que a sua cidade, a sua principal rua, era pavimentada de mármore
e com colunas bem trabalhadas dos dois lados. Vejam bem, Éfeso era tão importante, tão grandiosa, tinha muitos monumentos. Inclusive vamos falar daqui a pouco sobre o templo de Diana. E tinha muitos monumentos, e a gente sabe que monumentos são construções importantes, né, para um lugar. E não é à toa que Éfeso, era muito importante, inclusive por esses monumentos, como é o caso do templo da deusa Diana. Mas há aqui também a parte da cidade, onde a sua principal rua era toda pavimentada de mármore e ainda tinha coluna nos dois lados bem trabalhadas. Essa cidade, como eu disse, considerada metrópole na época, tinha cerca de 500 mil habitantes. Era 500 mil de pessoas. Não é à toa de estarmos tratando dela aqui como a cidade mais importante da Ásia Menor, território que hoje corresponde onde os turcos vivem, né? Vivem, a Turquia. Essa cidade, nesse contexto aqui, tinha o maior anfiteatro que o mundo na época teve, com espaço, com arquibancada para cerca de 25 mil pessoas. Não era coisa pouca. E nesse teatro, o que tínhamos lá? As pessoas discutiam política, inclusive Paulo uma vez tentou ir para lá, mas impediram. Discutiam política, filosofia, haviam lutas entre gladiadores, havia também peças teatrais, e por isso que as outras cidades se dirigiam todas para lá. Próximo desse anfiteatro também tinha um lugar muito importante. É o que a lição traz aqui para hoje. Havia um estádio. Mas não era um estádio de como hoje, por exemplo, de campo de futebol. Esse estádio tinha uma pista de corridas e uma arena para lutas de animais selvagens, onde os animais brigavam entre si, lutavam entre si, e as pessoas assistiam. Tinha essa arena nesse estádio, e também nesse estádio havia a luta entre homens, não só de animais. No ponto 2, nós temos aqui a religiosidade em Éfeso. Então vamos entrar agora no ponto que fala sobre a religião daquela cidade. Aquela cidade tinha como base em sua religião, apesar dos crentes que ali haviam, né? A cidade tinha como religião uma religião pagã, né? Adorava a vários deuses, mas havia o mais importante dentre eles, ou a mais, que era a deusa Diana, que assim era chamada e conhecida pelos romanos, essa deusa como Diana. E também era tida como, para eles, como a deusa da fertilidade. Já para os gregos, ela era conhecida como Ártemis, né? E também chamada por eles de deusa das caças e animais selvagens. Essa deusa era tida como a deusa mãe de todas que existiam. E ela era venerada pela Ásia Menor, não só Éfeso ali, onde estava o seu templo e era um grande templo, bastante sinuoso, né? Um grande monumento, e que chamava muita atenção na época, e para lá as pessoas de Éfeso se dirigiam, das cidades circunvizinhas e de todo mundo também. Por isso que era Éfeso, volto a dizer, um centro religioso. O templo dessa deusa, para vocês terem ideia, era todo de mármore. Vejamos que coisa interessante. A sustentação também da economia da cidade de Éfeso estava firmada na religião. E por que não dizer na deusa Diana, ou Ártemis, como para os gregos era conhecida. Então a sustentação da cidade, economicamente, era o turismo. O turismo
o turismo religioso, né? A sustentação daquela cidade, da sua economia, estava no turismo religioso, porque havia ali a sede religiosa da Ásia Menor, e por que não dizer do mundo, era ali em Éfeso, era no templo de Diana, o templo de mármore, né? E para ali o povo iam. E o que temos ali? Havia visitação constante ao templo, visitação constante à deusa em seu templo. E ali os comerciantes da cidade comercializavam também aquilo que dava a fonte de renda e a fonte da comercialização pelos efésios. A maior fonte de renda da cidade, é aqui que entra o que eu quero dizer, era a comercialização dos nichos da deusa Diana. E o que eram nichos dessa deusa? E que as pessoas comercializavam ali no templo mesmo de Diana. Eram templos. Nichos eram o quê? Templos, altares de pratas, em miniatura, né? Ou grutas em mármore, barro, contendo a imagem da deusa. Então eles comercializavam esses nichos, esses templos em que tinham a imagem de Diana ou Ártemis, com altares, né? E ela nele, sendo de prata, eles produziam em prata os ourives, né? Como se diz, né? Quem trabalha a prata e o ouro, produzia essas miniaturas, né? Ou produzia miniaturas ou grutas desse altar com Diana, e os templos também eram templos com altar e com a deusa. Produzia em prata, produzia em mármore, em barro. E ali naquela cidade, inclusive, a lição traz aqui, é nessa cidade que vai haver uma revolta pela ocasião em que Paulo, em sua viagem, se dirige para ali, sua viagem missionária. E quando ele vai para ali com outros irmãos, quando ele vai para ali pregar naquela cidade, ele vai haver uma revolta muito grande contra ele e seus companheiros, a revolta dos ourives, né? Os que trabalhavam a prata e produziam esses nichos, que eram os templos com os altares de Diana, com a deusa. Eles vão se revoltar porque Paulo começa a pregar e começa a pôr em xeque a importância da deusa mãe, a deusa rainha, que era a Diana ou Ártemis, como os gregos assim conheciam. E como ele começou a pregar e pessoas começaram a se converter, o comércio começou a ser prejudicado, pois vivia deste turismo religioso pagão, na crença e na fé das pessoas que estava firmada nesta deusa. Então, a partir do momento que Paulo começa a pregar um Deus que não era aquele, as pessoas começaram a deixar de comprar os nichos produzidos pelos ourives. E daí então eles ficaram revoltados, se uniram e começaram a proclamar que Diana era a deusa, né? Era a mais importante, né? Em que as pessoas deviam confiar e que as pessoas deveriam venerar. O ponto 3 traz o seguinte, a igreja de Éfeso. Então vamos falar agora sobre os crentes que haviam ali, igreja essa fundada por Paulo. Paulo evangelizou esta cidade, meus irmãos, durante 3 anos. A partir disso surgiu esta igreja. Fundou-se essa igreja. Não só ele passou 3 anos evangelizando ali aquela cidade, como as outras vizinhas. Ali, quando ele chegou, ele encontrou 12 discípulos e os batizou em águas, porque até então as pessoas só tinham se batizado no batismo de João, e batizou em águas o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os conduziu ao batismo no Espírito Santo, quando ele também pôs as mãos sobre aqueles irmãos,
e eles foram batizados. Ele evangelizou os judeus dessa cidade, que ali, a cidade de Éfeso não era só cidade de gentios, não era só uma cidade de pessoas não judeus, é tanto que ali havia uma sinagoga, e naquela sinagoga ele pregou por 3 anos. Após ele pregar, houve uma resistência dos judeus daquela cidade à evangelização de Paulo. Então Paulo deixou de pregar ali e passou a pregar em um salão alugado na chamada Escola de Tirano. Irmãos, a igreja de Éfeso e arredores se desenvolveu bastante a partir de Paulo. Então Paulo ele foi muito importante na pregação do evangelho naquela região da Ásia Menor, pois ele, através da pregação do evangelho, ganhou dezenas de pessoas para Cristo. E a partir disso o evangelho foi crescendo. A partir de Paulo, ali foi um ponto estratégico, e pelo Espírito Santo de Deus ele alcançou as demais cidades, a circunvizinhança. E o evangelho cresceu em proporções muito grandes. Mas aquilo ali foi o Espírito Santo que conduziu Paulo a começar a pregar na Ásia Menor a partir da metrópole, a cidade-mãe, a cidade onde estava o poder maior, o poder político, o poder religioso, o poder econômico. Então isso é muito importante, e aqui nós aprendemos que Deus ele usa as coisas materiais para se atingir as coisas espirituais. E é isso que a Igreja do Senhor, nós, meus irmãos alunos, precisamos estar atentos. Pedimos a Deus sabedoria na pregação do Evangelho, porque não vamos conseguir ganhar as pessoas, ganhar o mundo, apenas pela palavra de Deus. A palavra, o Senhor Deus, ele vai nos auxiliar, nos dar sabedoria para que nós possamos, através de estratégias materiais, ganhar o mundo na pregação do Evangelho. É o que acontece hoje, aí no mundo afora, quando os missionários que se dirigem para lá, muitos deles vão para lá, passam um tempo estudando. Primeiro eles estudam a língua, né, daquele local, daquele país, a cultura, as religiões, para que não venha chegar de toda maneira, porque senão ele pode ser preso, pode ser morto e nem poder voltar ao seu país de origem, no caso o Brasil. Muitos deles hoje estão com outro nome ali, porque também, se são descobertos como crentes, eles podem ser presos ou mortos. Então nós vamos aprendendo aqui, Paulo é base para isso, entender que o Senhor trabalha com as coisas materiais para se alcançar as almas, para que vidas sejam salvas e o Evangelho alcance proporções cada dia mais maiores. A igreja de Éfeso e arredores se desenvolveu bastante, eu já disse isso aqui. Lenços e aventais de Paulo, para vocês terem ideia, naquela cidade, servia para curar doentes e expulsar demônios. Através só dos lenços que ele tinha, de seus lenços, aonde passava as pessoas e seus aventais, né, suas vestimentas, aonde passava, as pessoas eram curadas das enfermidades e libertadas de demônios. Outros líderes, irmãos, também passaram por ali e tiveram a sua importância e são importantes na pregação do Evangelho ali, naquela cidade, como é o caso de Apolo, um homem muito inteligente, né, muito estudado, Timóteo e o apóstolo João, o apóstolo do amor. O ponto 4 traz como título a saudação epistolar. O que quer dizer aqui? Entre todos os seus escritos que Paulo escreveu e temos no Novo Testamento, quer seja livros ou cartas, apenas nessa carta, por isso que aqui o ponto está tratando de a saudação epistolar. Está tratando de como Paulo ele procurou saudar esta igreja, cumprimentar esta igreja. E aqui estamos aprendendo que entre todas as cartas e livros que ele escreveu, apenas nessa a saudação é mais curta.
ele se dirige aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Apenas assim ele se dirige aos irmãos que estavam naquela igreja de Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então nós estamos aprendendo aqui, irmãos, e você poderá passar esse aprendizado, que entre todos os escritos, melhor dizendo, que temos de Paulo no Novo Testamento, entre suas cartas e livros, é somente nessa que ele na sua apresentação e saudação, ele se dirige aos irmãos de forma muito breve. Ele cumprimenta os efésios com as palavras apenas graça e paz. Assim ele sauda os irmãos ali. O destinatário, irmãos, como eu já falei, seria os efésios, a igreja de Éfeso. A maioria eram os crentes gentios, não só em Éfeso, mas também várias igrejas espalhadas pela Ásia Menor, a começar por Éfeso. E também há outros cristãos espalhados. Para terminarmos a nossa aula hoje, que está sendo uma aula bastante expositiva, panorâmica do livro de Éfeso, ou melhor, da carta de Paulo a Éfeso, nós chegamos ao último tópico com o título Propósito e Mensagem. Qual é o propósito de Paulo com esta carta, ao ele ter escrito? Qual é a mensagem que ele passa nessa carta? Primeiro, irmãos, ele mostra aos gentios convertidos, esse era o propósito, mostrar aos irmãos convertidos ali, em Éfeso e nas suas vizinhanças, seus vizinhos, as cidades vizinhas, as igrejas vizinhas, que ele desejava mostrar aqueles que haviam vindo das religiões de mistérios e magia, religiões pagãs, que Cristo está no controle de todo o universo. Paulo ele vai demonstrar isso, para que aquelas pessoas, né, ali na Ásia Menor, aqueles cristãos recém-convertidos, entendessem que tudo aquilo que eles praticavam e que eles vieram dessas práticas não tinham valor algum. Porque, como sabemos, mistérios são um tipo de simpatias, né? Por exemplo, ou melhor, crenças nas coisas da natureza, nas coisas em que a natureza tenha poder sobre as pessoas. Isso são mistérios, né? Magias, onde as coisas deste mundo têm poder de fazer algo na vida de alguém. E isso, Paulo procurou mostrar-os que não tem poder algum, pois o poder está nas mãos do Senhor. E a Bíblia vai dizer que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e no que nele habita, né? Então, era nesse sentido também, Paulo ele procurou dizer que Deus estava no controle de todo o universo. Logo, nada que há no universo poderá sobrepor seu poder e produzir qualquer efeito na vida de alguém. Ele também tem como propósito exortar os gentios convertidos em Éfeso e na Ásia Menor, nas demais cidades, a necessidade de deixar a imoralidade e bebedeiras da vida de antes e dotar uma nova vida em Cristo. Então Paulo procurou nessa carta, como vamos ver nos demais capítulos, mostrá-los a ele a necessidade de mudar e de ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E para isso eles necessitavam deixar de uma vez por todas as velhas vidas em pecado. Ele também busca, aqui com essa carta, o propósito é a unidade e a paz entre judeus e gentios. Pois como temos como exemplo, ali mesmo em Éfeso, havia muitos cristãos e judeus. E Paulo, ele procura unir esse povo, aqueles cristãos, como sendo dois povos incluídos nos planos de Deus para serem salvos. Isso ele vai demonstrar no decorrer da carta. E de fato foi isso, porque, como sabemos, os gentios eles não estavam na promessa original de serem salvos, mas como os judeus não receberam a Cristo, eles também foram enxertados nesse projeto.
e puderam ser salvos também. E o projeto de salvação do Senhor é para todos hoje, quer seja judeus, quer não seja. E esses que não são judeus são gentios, que somos nós também hoje. Eram estes irmãos que haviam na Ásia Menor e também nós. Então Paulo procurou ali trazer a unidade dos irmãos entre estes povos para que eles entendessem que todos faziam parte de uma mesma igreja que agora estava construída e que deveriam viver unidos para estarem preparados para o arrebatamento, preparados para morar com o Senhor Jesus Cristo. As intenções de Paulo, seu propósito, era suprir as necessidades daquela igreja. Naquilo que os irmãos careciam de ensino, de aprender e de entender o que precisavam praticar como nova criatura em Cristo Jesus, né? E assim ele escreve uma carta, podemos entender, de preocupação pastoral com os crentes ali. Então por isso que essa carta é uma carta de preocupação de um pastor para com as suas ovelhas. Porque Paulo procura ensinar os irmãos e mostrá-los tudo aquilo que eles precisavam a partir de então, como cristãos, como convertidos, desenvolver na sua vida cristã para se adequar a uma postura, a uma conduta, a um caráter cristão. Meus irmãos, para terminarmos a nossa pré-aula de hoje, estamos terminando com o ponto 2 do tópico 3, que é a mensagem, que é o último ponto. Qual é a mensagem que Paulo ele vai mandar para aqueles irmãos nessa carta? Ele vai trabalhar duas temáticas nessa mensagem. A primeira é que Jesus é a cabeça da igreja. A segunda é que os irmãos, a igreja, ali espalhada pela Ásia Menor, e nós hoje também, somos o corpo. Então Paulo ele procurou dar essa mensagem: olha, Cristo é quem está no comando da igreja. Porque foi ele quem foi enviado. Foi ele que veio ao mundo cumprir o projeto já anunciado no Éden, quando o homem pecou. Quando o Senhor disse que da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça de Satanás. Então foi Jesus quem veio e cumpriu o projeto de morrer por todos aqueles irmãos e por todos nós. Então, cabeça quer dizer alguém que é responsável, é o provedor de alguma coisa. E nesse caso, Cristo é o cabeça, porque ele proveu e provém a nossa salvação. Então, foi ele quem proveu o sacrifício que trouxe o perdão para toda a humanidade. É por isso que nós falamos constantemente que Cristo é o cabeça da igreja. É o cabeça daqueles que se salva, daqueles que se converte a ele. Porque é ele quem trouxe a salvação. Ele é quem produziu tudo isso. E também Paulo procurou esclarecer: olha, vocês é o corpo. Porque é vocês que, na medida que vocês se converteram, na medida que vocês se convertem, que nós também nos convertemos, vocês passam agora a ser beneficiado por aquilo, por tudo que esse provedor, que é o cabeça, que é Cristo, ele fez, que foi produzir a nossa salvação, possibilitar a oportunidade de nós sermos salvos. Essa carta também, ele traz como mensagem uma combinação de doutrina, de fé e prática na vida cristã. Então, ele procura na carta fazer uma combinação de duas coisas importantes que aquela igreja precisava aprender. Ter uma prática de vida cristã ajuntada à fé. Uma prática sempre constante de fé no Senhor Jesus Cristo. E o que ele ainda traz nessa carta como mensagem aos irmãos? Ele procura trazer que tudo quanto Deus fez, desde o início, foi para salvar a humanidade. Como eu citei aqui, desde quando o homem pecou, ele anunciou a Cristo. Então Paulo ele traz isso como mensagem nesta carta. Mostrar para os irmãos que tudo que Deus fez
foi para que o homem fosse salvo. Foi para que o homem não morresse eternamente no inferno. Ele também traz como mensagem que se o Senhor Deus fez tudo isso, necessário ele esperava e espera que os seus, aqueles que o aceitam a Cristo, seu Filho, como único e suficiente Salvador, ele espera que a sua igreja deva fazer tudo aquilo que uma igreja é. Tudo aquilo que como igreja devemos ser. Se Deus fez tudo por nós para que nós tenhamos a nossa salvação, ele espera também. É isso que Paulo procurou levar em mensagem à igreja. Ele procurou levar, olha, vocês façam tudo como o corpo de Cristo que vocês são, para satisfazer ao que o Senhor Deus espera de vocês. Porque tudo ele já fez e continua fazendo por vocês. Faça tudo o que ele espera que vocês façam, como o corpo da igreja de Cristo. Também ele procurou levar como mensagem o papel importante do Espírito Santo. Ele procura trazer, o papel do Espírito Santo, em que os irmãos deviam entender na vida deles. Como foi importante e era importante o Espírito Santo. E ele vai levar essa mensagem no decorrer da carta, colocando que foi o Espírito Santo que os fizeram, ou melhor, que os fez ser igreja, que os fez chegar a corpo de Cristo na terra, como também nos fez, irmãos. É o Espírito Santo também, precisamos aprender a partir de hoje, e vamos aprender no decorrer das aulas, como Paulo procurou levar na mensagem à igreja ali, que o Espírito Santo é quem permitiu que nós sejamos igreja. Foi ele quem nos convenceu a aceitar a Cristo e receber o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Então precisamos não tirar o foco da importância da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Por meio dele chegamos e estamos na condição da igreja, E só por meio dele temos condição de cumprirmos a nossa missão como igreja. E é isso que Paulo procurou falar aos irmãos na sua mensagem naquela carta. Olha, o Espírito Santo foi quem permitiu vocês serem igreja. E outra, para vocês cumprir toda a tarefa como corpo de Cristo, a missão de igreja, entendam que ele é quem pode os ajudar. Então, ele vai também trazer na mensagem à igreja de Éfeso que o Espírito Santo era o selo e a marca da salvação de todos eles, como é o selo e a marca de nossa salvação. Ou seja, ele é a garantia de nossa salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, amigos, chegamos ao final desta pré-aula de número 1. A todos vocês, muito obrigado. Que o seu Deus continue abençoando cada um ricamente, derramando bênçãos sem medidas em sua vida, em seu ministério, no seu lar, na sua família, em sua família, em todas as áreas de sua vida. A todos vocês, a paz do Senhor, que é o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, desde agora e para sempre. Amém.